E agora nós vamos à nossa oração inicial. Uma oração de Chico Xavier, né, pela psicografia de Emmanuel. Tudo passará. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Fechar os nossos olhos. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe, passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente, e isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências e gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que, por certo, também passarão. Que assim seja. Agora nós vamos receber a Viviane, que vai ser a nossa palestrante de hoje. Ela é coordenadora da casa, do trabalho da casa, do Grupo Mediúnico de Segunda. Bem-vinda, Viviane. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. Agradeço muito a presença de cada um. Agradeço muito a esta casa. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Vi que eu estou sem projetor, sem o transmissor do slide, por favor. Queria aproveitar a oportunidade de dizer a vocês que sempre Deus é muito generoso e não faz nada por acaso. E a palestra está muito sintonizada com o propósito dessa oração de abertura, né? As coisas passam. A gente só tem que saber onde a gente se pega, da maneira que a gente se pega, para deixar a vida fluir, né? Então, vou aguardar aí o transmissor do slide chegar. Está com vocês aí? Bom, pode começar. Começa para a gente, por favor. Bom, queria dizer a vocês a início Tá aqui? Não tá? Bom, queria dizer vamos combinando aqui, tá, Vini? A gente vai trocando os slides juntos. Parceria, é isso aí, vamos falar sobre isso hoje. A primeira coisa que eu queria dizer a vocês é que... Ah, tá aqui! Tudo certo, tudo certo. Vamos lá, obrigada. Primeira coisa que eu queria dizer a vocês é que, ao contrário do que a gente imagina, toda palestra que é feita aqui, a gente acha que quando a gente está sentado a gente vem aprender e quem está aqui em cima vem ensinar. Acho que eu vou falar isso todas as minhas palestras para o resto da vida. Quem mais tem a aprender com essa palestra sou eu. E eu amo essa frase do Rossandro que diz: o ouvido mais próximo para escutar o que falo é o meu. Quem mais precisa do que está sendo dito aqui sou eu. Então, digo a vocês que eu estou aprendendo junto com vocês com essa palestra. Então, estamos todos no mesmo barquinho. Podem ter certeza disso. Bom, quando a Lígia escolheu essa imagem para convidar vocês para a palestra, eu confesso a vocês que e o Luciano, meu namorado e companheiro de coordenação de grupo mediúnico de segunda também, olhou a imagem e falou: amor, mas essa imagem é meio tristonha, né, de outono. E aí eu parei, pensei, refleti. E eu falei, mas essa imagem tem pertencimento. E muitas vezes na nossa vida, a gente acha
que a gente tem que estar sempre na melhor potência, no melhor momento, na melhor harmonia, sempre alegres, sorridentes e saltitantes. E aí, olhando essa imagem, eu falei, mais um pertencimento do que a gente veio a falar hoje aqui, sobre a importância da natureza para o nosso aprendizado e o nosso desenvolvimento. A natureza é muito sábia, ela também tem ciclos. Ela também tem os dias em que nem sempre está florida, nem sempre está verde, né, vibrante. Muitas vezes ela está também nos dias de outono. E nós também temos esses dias. E eu falei, puxa vida, que pertencimento isso. Porque eu passo nesse momento por um momento de cura profunda da minha alma, do que Jung, né? Jung ajuda a gente a entender, o psicólogo, tido muito como pensador e filósofo, o Carl Jung, e ele ensina que a gente tem sombras na nossa alma. E que essas sombras nos compõem quem somos. E a gente tende a ignorá-las. E eu digo a vocês que a gente deve olhar com muito amor para cada uma delas. E procurar curar. E eu acho que a natureza, no seu momento de outono, ao qual ela caminha para muitas situações em que vemos simplesmente galhos secos, que a gente imagina que ali não há mais vida, não há mais esperança, não há mais luz. É dali que surge a força para recomeçar, para germinar, para florescer e frutificar. Então, muitas vezes na nossa vida a gente se vê assim como essa árvore, né? E aí eu digo a vocês que todos os aspectos da vida devem ser dignos de amor. Então é no momento também de dor, de aflição, tristeza, a gente também deve amar e celebrar a vida. Essa noite eu tive uma noite de insônia, não por causa da palestra, mas tendo muito insônia. E por que insônia? Porque ela tem algo a me ensinar, ela tem algo a apresentar para mim que é daquilo que eu não estou tendo consciência da minha vida. E aí eu preciso olhar para ela com bastante clareza e dizer o que você tem para me ensinar. E esse olhar com mais lucidez e mais consciência que eu proponho a vocês hoje, a partir de uma perspectiva da natureza. Que a gente possa aprender a entender a nossa própria vida a partir do olhar da natureza. E o que ela pode, de um jeito bastante amoroso, nos propiciar. Essa é uma amiga. E digo a vocês que essa é uma amiga muito sábia, muito poderosa. E escolhi o tema dessa palestra pela minha trajetória. Eu sou de Olambra, uma cidade pequenininha, no interior de São Paulo, perto de Campinas. A maior produtora de flores e plantas do Brasil. Aquela que tem a Expoflora, a festa bonita, que a gente vai ver flor, vida, pulsar, intensidade. Bom, eu cresci nessa terra. Fui escoteira a vida inteira. A natureza sempre fez parte de mim e estava tudo bem. Eram caminhadas diárias abraçando árvores, eram passeios com os amigos no meio da natureza, respirando o ar puro e estava tudo bem. E aí a vida me fez vir para um lugar, e eu já ouvi isso várias vezes da espiritualidade, que a gente tem que florescer onde Deus nos planta. E Deus me pôs em Bauru. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a sentir que faltava algo, e eu não tinha muita lucidez do que era. E faltava, e faltava, e faltava. E começou um processo de desafio imenso da minha consciência de que faltava em mim. E faltava natureza. Bauru é muito urbana. E eu não sei por que o bauruense tem um certo distanciamento de afeto com a natureza. Um distanciamento de afeto com as árvores. Um distanciamento de afeto com aquilo que a gente tem de mais precioso do natural. Eu ouço pessoas bauruenses dizendo, isso me dá calafrios, confesso. Que árvore suja a calçada. Que árvore incomoda porque soltam as flores e folhas no chão. Árvore dá trabalho. E isso, gente, me gela, me dá um... Eu falo, não é possível, né? E a pessoa compra a casa, quantas vezes eu vejo a casa venda e aí depois a primeira coisa que a pessoa faz é ela corta a árvore, porque aí fica mais bonito ver a casa. E aí a gente vive numa cidade quente, sufocante. E aí a gente não entende por quê. E aí eu digo que nesse momento foi o Vitória Régia, um lugar tão urbano, que a gente tem um dos poucos pontos em Bauru que a gente permite respirar um pouco a natureza.
E essa árvore está lá no Vitória Regia. Nessa árvore, e com essa árvore, eu passei um dos momentos mais difíceis da minha vida. Tendo que lidar com adoecimento emocional num processo de fazer doutorado, em que eu me perdi de mim, eu me encontrei em mim. E essa foi uma grande amiga. Nela eu abraçava, nela eu sentava, nela eu refletia. E ela também teve esse momento de ficar completamente sem folhas. E eu lembro, desesperada, dizendo, eu acho que ela morreu. E agora, não é possível, ela morreu. E aí depois estava ela maravilhosa, dando flores roxas, lindíssimas. E, gente, ela está lá no cantinho. Sabe onde vende aquelas batatas gostosas? Observem. Um convite a conhecê-la. Ela é maravilhosa. E aí foi nesse processo que eu falei, tem algo errado comigo, gente, porque eu preciso de uma árvore para poder me sentir bem. Tem alguma coisa errada aí. Tem algo estranho nesse processo. E aí eu lembro de estar buscando e procurava na doutrina e não encontrava exatamente muita explicação para aquilo que eu sentia. E aí me veio uma informação poderosa de lembrança ou de intuição, acredito muito mais que intuição, de Jesus, no seu momento de maior aflição, no qual ele se coloca em profunda dor, em temor, por sentir a morte chegando. E ele vai para o Monte das Oliveiras. E são as oliveiras ali. Não foi no ombro de um amigo, não foi num espaço cheio de gente, mas foi perto de uma árvore que ele encontrou o serenar de alma dele. E ele conseguiu falar com Deus. Falei, bom, se Jesus vai para a oliveira e eu vou para a árvore, eu não devo estar tão doida assim, né? Foi esse meu ponto de partida. Alguma coisa deve fazer sentido. E aí, um tempo atrás, me veio o pedido para estudar, sempre por intuição, sobre as oliveiras. E aí, as oliveiras me deram uma lucidez do que, com o tempo, desde então, quando encontrei um anjo na minha vida, uma amiga muito querida hoje, e mais do que isso, encontrei nesta casa a compreensão de quem eu sou, porque sou como sou, e ainda estou em processo de descoberta. Então eu diria, e uma vez eu ouvi isso de intuição também, até hoje ainda não entendi isso, que parte de minha alma é uma árvore. E disseram para mim, você não tem maturidade espiritual, nem consciência, para entender o que isso significa. Mas serene sua alma, porque parte dela é uma árvore. Falei, bom, então acho que as coisas estão mais ou menos no caminho. E aí, ouvindo da espiritualidade de outras pessoas, porque às vezes a gente pode achar que está meio doido nesse processo, ouvi de muitas pessoas que a natureza era uma ferramenta vital para a minha vida. A natureza era muito importante para a minha vida. E foi aí que eu entendi que a natureza é meu templo sagrado, é a minha casa. E aí, hoje, com muita alegria, posso partilhar um pouquinho disso com vocês. Um pouco desta minha casa, que tenho certeza que é a casa de muitos aqui também. E aí a gente começa a jornada conhecendo um pouco sobre uma oliveira. Oliveira é uma árvore milenar. Essa aí, por exemplo, tem 3.350 anos, vive em Portugal. A gente acha que oliveiras antigas tem lá só onde Jesus conversou com elas. Não. Né? Jesus, na verdade, foi uma inspiração para a gente observar a força dessa árvore. A oliveira é uma árvore capaz de florescer e frutificar em qualquer solo. E se vocês procurarem esta árvore, ela tem uma força, uma lucidez, uma potência de vida que ela se condiciona e ela consegue florescer onde Deus a planta. E isso é lindo, porque é o que a gente deve ser. A gente deve florescer onde Deus plantar mesmo. Bom, as árvores então nos convidam para o amadurecimento, a resiliência e a resignação. Vocês já repararam que a árvore, quando tem tempestade, quando chove, quando venta, a gente dá piti, desespera, né? A árvore, o que ela faz? Nada. Ela espera pacienciosamente. E aí, nos momentos mais extremos, nos quais ela é submetida àquilo que de fato é letal a ela, que é o fogo, por exemplo, ou o corte brutal, ela muitas vezes, pacienciosamente, germina de novo, solta um broto e renasce. As árvores, elas são pacientes, elas são amorosas.
Então, eu não sei se vocês pararam para prestar atenção em uma árvore. Vocês já pararam para prestar atenção em uma árvore? E aí pergunto a vocês, quem aqui já parou para prestar atenção em árvore? Levanta a mão, por favor. Ah, então estou falando com companheiros. Olha que beleza, várias mãos aí levantando, que coisa gostosa. Então, somos parças. Estamos falando da mesma linguagem. Tem uma árvore aqui, olhando pela janela. Vocês já repararam que tem uma árvore ali? Tinham visto ela ali? A gente olha normalmente a decoração dos ambientes, a gente olha a combinação e a harmonia das cores, das casas, e esquece de olhar, né? O quanto tem natureza em volta, o quanto é lindo, o quanto a árvore nos brinda. Vocês já entraram num ambiente sem nenhum vasinho, gente? Como é frio. Gente, a natureza é vida, a natureza é inspiração, né? E as árvores são aí a personificação, a forma mais intensa e mais plena da gente ver a natureza manifesta. Então, hoje, nossa condução diante da natureza é das árvores. Aí, nossa, deu um pau aqui no meu slide, ficou branco. Bom, aí a natureza é resiliente, a natureza é paciente, como eu disse a vocês. E eu gosto de pensar, e aí digo a vocês que é uma fonte inspiradora para mim, bambus. Eu digo que eu sou um bambu. Eu envergo, mas não quebro. E o bambu é assim, ele vem, então volta, né? A natureza é assim também. A nossa natureza tem essa capacidade de lidar com os desafios, mas não quebrar, não ceder. E temos que ser como bambus mesmo, resistentes, firmes, fortes, mas também flexíveis. Então, observem os bambus. Eu não sei se vocês conhecem, fica o convite a vocês conhecerem o Jardim Botânico em Bauru. Quem aqui já foi no Jardim Botânico? Ah, gente, quem não foi, ó, convite do dia. Tem ali a Praça dos Bambus maravilhosa. Gente, não tem coisa mais gostosa que deitar naquele chão e ouvir o som dos bambus no vento. Alguém já passou por essa experiência? Hã? Sim, sim. E aí a gente tem agora na primavera, aos domingos de manhã também, música ali. É uma delícia o botânico. Fica o convite a vocês. E eu não sei se vocês sabem, mas o bambu ele é uma fonte de energia extraordinária. Ah, então quer dizer que planta tem energia? Tudo tem energia. E as plantas também são transmissoras de energia e transmutadoras de energia. Os bambus, eles têm uma capacidade de nos fazer soltar as energias densas e equilibrar as nossas energias. Então, ir naquela Praça dos Bambus lá no Jardim Botânico é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Só toma cuidado, porque eles também são sábios e aprendem a sobreviver. Tem alguns tipos de bambu que têm espinho, tem que tomar cuidado, né? A natureza tem a sua forma de sobrevivência. Então, a gente amorosamente honra, olha com carinho, e aí, quando é permitido, a gente põe as mãos e sente a energia fluir. Bambu é maravilhoso, gente. Fica a dica aí para vocês, viu? Então, a natureza nos ensina diante das dificuldades da vida, diante dos desafios, sermos fortes. Quantas vezes vemos condições da natureza das mais adversas, em que a natureza persiste, resiste e segue adiante? E aí vem uma curiosidade absurda, né? Eu confesso a vocês que eu passei a semana, faz 15 dias que eu estou estudando as obras básicas para trazer para vocês essa palestra, a partir do meu sentir. E vem um nó imenso na nossa cabeça, né? Porque na doutrina, não sei se vocês sabem, o nosso espírito passa por um processo de evolução. E antes de nos tornarmos humanos, somos vegetais. E antes de nos tornarmos humanos, somos animais. É o cachorrinho, o gatinho, por aí vai. E aí eu fico pensando, a gente então chega na nossa lucidez e na nossa sabedoria, da inteligência e da consciência. E a gente diante de qualquer solavanco, e não estou falando nem de abismo, de penhasco, de morro pesado, a gente se abala. E a natureza segue firme. E aí eu fico com um nó na cabeça, mas afinal de contas, a gente é mais inteligente? A gente é mais consciente? E aí eu diria para vocês, a natureza é tão sábia, tão poderosa. E olha que linda essa imagem, né? Então, sempre que estamos em meio a essa natureza, em meio às árvores, passamos a enxergar a nós mesmos como parte de algo maior,
Alguém já esteve no meio da natureza e sentiu isso? Sentiu que tem algo maior do que você mesmo? Você fala, cara, onde que eu estou com a cabeça de me achar o último biscoito do pacote? Né? Ou de me achar que não sou capaz. Olha a natureza, como é maior do que eu. Olha como ela consegue sobreviver. Um beija-flor visita 1.500 flores por dia para sobreviver e a gente fica com mimimi muitas vezes. Ai, porque eu tenho que fazer. Ai, porque eu tenho que trabalhar. Olha que linda a natureza, né? E aí quando a gente olha para ela, a gente vê a imensidão, como ela é grande, como ela é grandiosa perto de nós. E nós fazemos parte dela. Então, por meio dela, somos capazes do desenvolvimento de um profundo sentimento de aterramento. O que é aterramento? É estado de presença terreno. É sair do nosso campo de idealização e imaginação, da nossa confusão mental e voltar para a terra e pôr os pés na terra e falar, com lucidez, é isso que eu sou, é aqui que eu estou, é onde eu vivo e é o que eu devo fazer. Essa é a minha missão, essa é a minha tarefa, esse é o meu desafio, essa é a minha condição. Assim como a oliveira, que é capaz de frutificar no meio do deserto, no meio do solo mais fértil, eu também estou aqui e sou capaz de fazer o que é preciso fazer. Isso é aterramento. É um estado de presença, né? Um estado de lucidez. E aí ela nos permite o aterramento fundamental para a nossa felicidade e qualidade de vida. Por quê? Porque a gente para, e aí fazendo uma metáfora da natureza, de olhar a grama mais verde do vizinho, e a gente passa a olhar para a nossa grama e dizer, o que ele fez que eu não fiz? Mas, acima de tudo, o que eu tenho aqui para fazer? O que eu posso? O que eu devo? O que é necessário? O que eu tenho a melhorar aqui? Né? E a natureza nos permite isso. Porque a natureza não quer ser passarinho, o passarinho não quer ser natureza, não quer ser árvore. Né? O passarinho é passarinho, a árvore é árvore, a água é água, a pedra é pedra. Cada um é o que é ali, cada um lúcido do seu papel. E isso é muito bonito da gente ver. Essa lucidez de uma harmonia coletiva. E aí a gente começa, né, a pensar com mais, saindo um pouco do campo subjetivo e um pouco sutil, a gente vai para o concreto. Eu não sei se vocês sabem, mas tem vários estudos que comprovam o benefício da natureza para a nossa saúde, inclusive saúde mental. Tem estudos, e aí vocês podem procurar na internet, vocês vão encontrar, que tem estudos que apontam que 46% das pessoas que vivem em regiões urbanas sem contato com a natureza têm uma tendência a adoecimento mental e emocional. Isso é muito grave. E aí 13% apenas da população vive de fato em contato com a natureza. E aí a gente se pergunta por que a gente está ficando tão adoecido, num mundo tão acelerado, num mundo tão frenético, a gente está perdendo uma essência muito importante nossa, que é a nossa conexão com o equilíbrio energético da natureza. E a gente põe concreto, 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 molda tudo, e a gente esquece da nossa essência. Por que antigamente era tão difícil a vida, mas ao mesmo tempo as pessoas eram tão lúcidas? Porque viviam mais no campo também. E a ciência está comprovando isso. Isso é que é muito interessante. E aí a gente percebe que adolescentes e adultos que vivem em contato com a natureza têm um risco menor de 15% a 55% de ter um processo de adoecimento mental quando vivem em área verde. Área com natureza. E aí um dado importante, ele diz assim, que essa relação com a natureza não significa ter uma natureza tipo mata nativa. Não é um isolamento de elementos que são mais urbanos ou elementos mais industrializados, né? Elementos artificiais, como eles colocam. É ter contato com a natureza de fato. É ter um vaso dentro de casa, é ter um... Gente, jabuticabeira em vaso dá para cultivar em apartamento. Né? Então, assim, dá para ter. E aí, gente, o mais importante, o Centro de Valorização à Vida, nesse mês que a gente fala tanto, né, da questão fundamental do suicídio, o Centro de Valorização à Vida recomenda as pessoas irem à natureza. Faz bem, é importante. Bom, a medicina tem trabalhado junto com o campo científico e tem sido comprovado uma série de benefícios para a nossa saúde com a natureza. O que a gente estar em contato com a natureza tem de vantagem?
diminuição de fadiga, melhora no desempenho e na satisfação, estímulo do aprendizado e da curiosidade, calma, memória e funções cognitivas estimuladas e harmonizadas, sintomas de Alzheimer, demência, estresse e depressão são fortemente reduzidos, desenvolvimento das crianças, encorajando imaginação, criatividade e interação social. Sim, levar a criança ao parque, à natureza é fundamental. Diminuição dos sintomas do distúrbio de déficit de atenção, equilíbrio nos hormônios do corpo, tanto da sensação de bem-estar, quanto da redução dos índices de adoecimento mental e emocional. Os índices de cortisol, por exemplo, que é o hormônio do estresse, reduzem drasticamente. E aí, quando a gente olha para a medicina, a gente olha para a ciência, a gente entende um pouco mais. Por que é tão gostoso ir para a natureza e a gente não percebe? E aí eu digo a vocês, né, que tem algumas pessoas que dizem assim, eu não gosto da natureza porque tem inseto e tem formiga. Eu já ouvi muito isso. Ai, fica lá o bicho, fica subindo em mim. Vocês já tiveram essa experiência? E aí a gente acha que a formiga e o inseto, a abelhinha, estão atrapalhando o nosso momento com a natureza. Só que a gente esquece que é a gente que está entrando no ambiente deles. Faz parte. Aí o que a gente faz? Começa a brigar com a abelha? Não, deixa ela aí. É que você leva refrigerante cheio de açúcar, né? Aquela Coca-Cola, que metade do líquido tem açúcar. Ah, gente, aí, né? Não há quem aguente, tadinha da abelhinha, né? É muita sedução, né? A industrialização nos seduz também. A gente entende a abelha, né? Atacando o nosso refrigerante. Se você levar água e não refrigerante para o seu piquenique, fica o convite aí. Veja se ela vai desestabilizar a abelhinha e ficar enlouquecida. É porque aquilo está fora do natural. É muita glicose, é muito açúcar para ela dentro de um equilíbrio natural. Aí você para pensar, então quer dizer que deixa a abelha doida e a mim também, né? Com certeza. E aí, felicidade daqueles que são corajosos, como Elaine, nossa amiga, que para de tomar refrigerante e celebra cada ano, porque não precisa mais daquela sobrecarga de cola com açúcar. Não é assim? E aí a gente entende porque que a abelhinha fica mais harmônica quando a gente não leva o refrigerante para o piquenique. E a formiguinha? Gente, é porque a gente não passa a prestar atenção. Quando vocês forem ao piquenique, fica a dica. Veja onde não tem formigueiro. Porque a gente não olha para o chão, a gente olha só para o nosso umbigo. E você não se deu conta que você sentou bem em cima de um formigueiro. Imagina um gigante chegando na tua casa e sentando em cima do telhado da sua casa. Você vai ficar feliz, né? Ou é mais ou menos isso que a gente faz. A gente tem que mudar o nosso referencial e prestar atenção. Onde eu não vou invadir o espaço da formiga? E aí vai vir uma, não vão vir 50 no teu pé. E está tudo certo, a natureza é muito perfeita. A gente que tem que entrar com harmonia nela. Eu confesso a vocês que eu tenho uma sensibilidade muito forte com a natureza. E muitas vezes estive andando no Jardim Botânico na trilha, sozinha, e uma fluidez energética com as árvores, uma interação, aquela coisa mágica, sensação de estar no paraíso. Aí vem 2 pessoas, 3, gritando, falando alto na trilha, aquele berreiro. Gente, é incrível, a natureza faz assim com a energia. A energia está lá, pulsando, vibrando de felicidade, celebrando a vida com você, ela gela. E ela se retrai. E aí as pessoas passam, aí a energia calma, e elas voltam a vibrar na alegria e no amor. E aí a gente não entende a natureza, porque a gente não entra na frequência da natureza. Então o convite a vocês, a próxima vez aqui que tem um monte de gente que vai ao botânico, sinta a natureza de fato. Não entre com a tua realidade no botânico. Entre na realidade da natureza, para sentir o quanto ela é poderosa. Bom, aí você fala assim, mas não dá, eu vivo na cidade, não tem como. Gente, tem. Olha aí um prédio, vários pelo mundo, que ajustam sua arquitetura para pôr natureza e árvores. Você fala, nossa, mas é possível isso, gente? É possível, olha que lindo. Incrível isso. E ontem, não sei se vocês sabem, celebrando nossos ipês amarelos maravilhosos, que é o símbolo
do Dia da Árvore no Brasil. Ontem foi o Dia da Árvore. E olha, essa palestra está marcada há um tempão. Zé Augusto é testemunha quando me chamou. E, gente, olha aqui, que sintonia bonita. Dando flores. É o período do florescimento. A primavera chegando. Então, a gente tem que aproveitar, porque essa é a parte mais linda da natureza. Quando ela, depois daquele silêncio e introspecção, onde as folhas caem, não frutificam, nem não flores, ela vem agora na sua máxima potência. Vamos aproveitar. Aí eu fui atrás, né, das obras básicas, vamos entender o que tem a oferecer. E aí tem muito da doutrina a nos ensinar sobre a natureza. A natureza onipotente age conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é una, de unicidade, de integração. A natureza é una. Ela é uma só. Ela é una em sua harmonia geral, mas múltiplas em suas produções. Brinca com o sol como uma gota de água. Povoa os seres vivos num mundo imenso com mesma felicidade com que faz se abra o ovo posto pela borboleta. Então, cada detalhe da natureza é mágico e transformador. E ela é perfeita na sua forma de ser. Só que tem um desafio. Nós somos literalmente solapados pelo nosso livre-arbítrio. E é o nosso livre-arbítrio que nos desestabiliza da nossa harmonia com a natureza. Mas, na verdade, nós somos membros da natureza. E ela é estável e equilibrada. Se ela é parte da natureza estável e equilibrada, por que nós não conseguimos ser? Porque nós temos um elemento de livre-arbítrio que se chama escolha. Podemos fazer ou não fazer, ser ou não ser. Dizem os estudos bastante avançados da doutrina espírita de que o nosso espírito mais evoluído não precisa mais ter livre-arbítrio. Nós sabemos, não precisamos do que é certo ou é errado entre escolhas. Sabemos o que é correto a ser feito. E a natureza sabe o que é correto a ser feito. Ela não fica titubeando. Então eu entendo que a nossa perda da relação com a natureza vem muito do nosso livre-arbítrio, das escolhas equivocadas que temos. E aí a gente tem aí um elemento super importante que é o princípio da semente de mostarda. Já ouviram falar disso em algum momento, né? Sempre esse elemento é trazido para os estudos e para o diálogo da doutrina, no qual nos lembra que a semente de mostarda é o nosso referencial de fé. Uma das menores sementes que a gente tem é capaz de germinar uma árvore gigantesca, enorme, imensa, robusta. E é por meio dela, desta fé, que nós somos capazes de nos transformar. Assim como a semente de mostarda se transforma, nós, por meio de nossa fé, também podemos nos transformar fortemente. Mas ela diz aqui nessa frase uma parte importante, que ela diz assim: em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. E nada nos daria impossível. E aí é interessante a gente observar, que essas montanhas, ele explica o que são essas montanhas, né? No Evangelho, ele diz: as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, resistências, má vontade, o que se depara na parte dos homens, ainda quando se trata das melhores coisas. E é interessante a gente observar isso. Por quê? Porque penso eu, teorizo eu, e quero eu acreditar, que o nosso livre-arbítrio ainda, em processo de evolução e aprendizado, nos faz seguirmos pela escolha entre o caminho correto e o mais fácil, aquele que é mais fácil. E não seguimos pelo caminho do que é o correto. E temos um amigo na segunda-feira, trabalhador agora da casa, que ele conta. Ele é um apaixonado pela natureza, ele outro dia comentando, diz que ele fez a planta da casa, às vezes ele vai fazer uma construção, aí ele faz a planta, o projeto, aí chega no lugar, ele vai falar para o engenheiro: então, vai fazer aqui. Aí ele olha a árvore, se sensibiliza com aquela árvore que está aqui. Ele fala: não, a parede ia ser aqui, mas vamos voltar um passinho, vamos pôr para trás da árvore. Né? Porque ele sente o quanto
a gente sofre enquanto seres naturais quando nos agridem. E o quanto nós agredimos a natureza. O quanto tiramos algo que nos incomoda, né? O quanto tiramos algo que nos frutifica. No meu quintal tem pouquinho espaço de terra. É uma casa alugada. Confesso a vocês que o meu sonho de consumo é ter uma casa cheia de terra. Metas de vida. Como é a casa, não me importa. O lance é o quintal. Quanto de terra tem ali para eu plantar minhas arvorezinhas e minhas plantinhas? E aí é interessante porque nasceu um arbusto. E, gente, é um arbusto nada bonito, que solta umas sementinhas e fica sujando o chão. Mas aquele arbusto me dá uma alegria imensa. É um mato. Mas o que tem de abelhinha ali que fica feliz e se alimenta nesse tempo seco? Umidade a 13% que estávamos. E eu falo, mas vá, que trabalho eu tenho de varrer essas sementinhas, comparado à felicidade da sobrevivência dessas abelhinhas, né? E às vezes a gente vai pelo prático, esquece o benefício que aquela planta, aquela natureza pode trazer ali. E a gente vai de uma maneira muito agressiva contra a natureza. E fere a natureza de uma maneira muito perigosa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente fere a natureza. E a gente precisa viver em harmonia com ela. E aí eu fico pensando, né, diante de tantos acontecimentos que tivemos recentes com a Amazônia, o que será que a natureza, os bichinhos pensam de nós? Vocês já pararam para pensar nisso? O que será que eles pensam da gente? Porque eles vivem em harmonia. Aí você fala assim, não, mas a natureza tem aqueles programas que passam às vezes na TV por assinatura, né, que o animal vai lá e caça e... Gente, ele está sobrevivendo, ele não está fazendo pelo ego dele, ele precisa se alimentar. E eu fico pensando, o que será que eles pensam da gente, que chega lá destruindo tudo, desmatando tudo, devastando tudo? Acho que eles pensam tanto, Senhor, tenha piedade e compaixão dessas criaturas, que se dizem tão conscientes, lúcidas, inteligentes, e destroem equilíbrios e harmonias. E o mais sério, a gente destrói o equilíbrio e a harmonia nosso. E isso é muito preocupante. A gente não está só matando bichinho. A gente não está matando só fauna e flora de maneira geral. A gente está matando princípios de nossa vida. Sobrevivência. E isso é muito sério, né? Então a gente tem que entender que nesse desafio imenso é a fé sincera e verdadeira, sempre calma, que nos dá a lucidez do caminho. Faculta a paciência que sabe esperar, porque junto, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Então é por meio da fé calma e serena que a gente chega onde a gente precisa. E a natureza o tempo inteiro nos mostra isso. É a calma, é a serenidade, é a tranquilidade, é a harmonia e a confiança que nos faz sermos seres perfeitos e equilibrados. Enquanto natureza, não estou falando da gente agora. E aí as sementes têm uma sabedoria incrível, incrível e maravilhosa. Por quê? Porque elas são capazes de esperar o momento certo para germinar. Tem sementes, eu não sei se vocês sabem, que são guardadas por décadas. E quando colocadas num solo perfeito, elas germinam. Vocês já passaram pela experiência de guardar por anos uma mudinha de uma árvore? Numa latinha, num baldinho, num vasinho, até que você coloca ela no solo e ela fica empoderada, gigante, maravilhosa, porque ela estava esperando o local perfeito para poder crescer. Eu tenho alguns vasos nessa expectativa, a carinha dele. E de verdade, gente, eu lembro que eu dividi a casa com uma amiga aqui de Bauru, quando eu vim para cá, e ela disse assim, logo que a gente começou a dividir a casa, ela disse assim, você quer fazer da nossa casa o jardim botânico? Eu disse, é o objetivo, assim espero. E ela ficou muito impactada, e ela não tinha uma relação com a natureza. Depois de um ano dividindo casa comigo e vendo minhas doidices com a natureza, hoje ela tem uma tatuagem de uma árvore. E ela diz, eu sou apaixonada pela natureza. Então a gente esquece de olhar para ela. Eu lembro a primeira vez que eu conversei com ela, eu falei assim, nossa, que linda árvore da frente da sua casa. Ela falou assim, que árvore? Eu falei, misericórdia, como assim, que árvore? E aí ela foi olhar para a árvore, nossa, é verdade, como ela é bonita. Então isso é interessante da gente pensar, o quanto a gente não olha. E quando a gente olha para a natureza com consciência, ela é inspiradora na capacidade de gerar fé em nós. Isso é muito importante.
As árvores têm outra característica muito importante, que eu não sei se vocês conhecem, mas tem estudos que comprovam, que elas são capazes de ajudar a si. A gente olha elas muito estáticas, né, sobre a terra, mas dentro da terra as raízes se ajudam muito. Elas transmitem e compartilham fluidos, elementos vitais, que eu diria a vocês que ainda vão descobrir energia. E elas são incríveis. E é incrível como ela é sábia, porque aquelas árvores que adoecem e falecem no processo de vida, que morrem, elas continuam virando adubo para aquelas que existem. As árvores maiores na natureza, no meio da mata, são as que dão suporte para as árvores menores. Elas são nutridoras, elas são orientadoras. A ciência tem provado isso, não sou eu, não. Elas se ajudam de verdade, elas são irmãs. E aí, gente, tem mais. As árvores são fundamentais para a nossa sobrevivência, para o equilíbrio do ar que respiramos. Elas são geradoras de alimento. E aí eu digo a vocês, quem nunca teve no quintal com terra um pé de mamão que nasceu do nada e te deu um tantão de mamão, e aí você comeu, fez doce, deu para o vizinho, deu para a avó, ou a avó te deu, que é maravilhoso. E a natureza é abundante, ela é próspera. Eu adoro essa árvore. E digo a vocês que a minha felicidade é que eu encontrei um companheiro que também adora. A gente ama a jabuticabeira. E a jabuticabeira tem uma potência de nos mostrar e nos lembrar, como todas as árvores frutíferas, que a natureza é abundante. Quem tem pé de fruta em casa sabe que é impossível alguém que mora naquela casa comer todas as frutas daquele pé. A gente tem que distribuir. A natureza é abundante, por que nós não podemos ser? E aí é lindo, eu aprendi, e aí foi um processo bonito de reforma íntima. Da primeira palestra que eu fiz, num processo de aprendizado bonito com meu companheiro também. A reflexão sobre o poder da jabuticaba. Não sei se vocês pararam para pensar. A jabuticaba é uma bela metáfora para a nossa vida. Nós somos pela vida endurecidos, criamos uma carapaça dura, uma casca grossa de sobrevivência. Fechamos e guardamos nossos sentimentos e temos que ser fortes para a vida. E aí a gente se endurece para sentir o que tem dentro da gente, dentro da nossa alma. E aí quando a gente para e olha, a beleza da metáfora da jabuticaba é que além daquela casca dura, tem um líquido lá dentro branquinho, doce, gostoso. Ai, que delícia que é a jabuticaba. E o mais bonito, uma semente que germina e faz gerar novas vidas, novas frutas. Então a gente tem que ser um pouco que nem a jabuticaba. Ter a força de romper a cascadura que a gente fez e se abrir para o amor, para a doçura da vida, para a alegria, para a leveza. Tenho aqui uma querida amiga, né, que passa por um processo de cura profundo da alma. E o adoecimento do câncer é só detalhe, né? E ela transformou a dor. A primeira vez que conversamos, muito sensibilizada com a sua cascadura. E aí, que bonito, ela aprendeu que dentro dela havia uma intensidade de polpa doce e frutífera para germinar e partilhar com os outros. Hoje ela é um exemplo de vida e ensina a todo mundo, né? Por onde vai. Que coisa boa quando a gente entende que a nossa cascadura é só uma ferramenta para a gente acessar aquilo que a gente tem de mais doce e mais nobre. Bom, as árvores então são capazes que por meio da sua fotossíntese gerar também uma limpeza ambiental absurda e redução do aquecimento global. Então, gente, se vocês quiserem procurar, estudar e comprovar, se você tiver em dúvida, planta uma árvore na minha calçada ou não, eu tenho certeza que vocês vão mudar de ideia depois disso. Ah, mas vai estragar a estrutura da casa. Planta uma árvore pequenininha, não precisa ser tão grande, ela já vai estar ajudando para a natureza, né? Para o equilíbrio ambiental. E aí a natureza nos diz, né? Por meio do livro dos Espíritos. Nada é inútil na natureza, cada coisa tem o seu objetivo, a sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado, a vida está em toda parte. Tudo há vida na natureza. Toda a vida está na natureza. A natureza vive em constante cooperação e integração. Somos parte dela, se assim quisermos.
Nós não estamos fora da natureza. Nós somos parte da natureza. A gente deve entender isso. Somos parte da natureza. Vocês já se viram assim, parte da natureza? Ou eu vou à natureza? Eu estou na natureza. Somos parte da natureza. A natureza é parte da nossa essência. E nós podemos ajudá-la, como ela pode nos ajudar. Nossos pensamentos possuem longo alcance e podem ajudar uma planta a crescer. E aí fica o convite mesmo, que elas querem a nossa energia presente. Não sei se vocês já fizeram o experimento de conversar com algum vasinho de planta, gente. Conversem. Digam o quanto ela... Eu converso, eu sou a doida das plantas. Eu converso, digo como ela é linda, como ela está crescendo. Às vezes eu peço para ela, você não vai me dar nenhuma flor? Mas você está há tanto tempo aí, converso. E aí quando vem uma florzinha eu celebro com ela. Mas sua linda. Gente, palavras doces e amorosas. Vocês sabem do estudo, né, da água, que você coloca diz palavras boas para a água, né, direcionado à água, e as partículas, as moléculas da água vão formando cristais lindos, e você diz palavras desarmoniosas e essas moléculas ficam todas desfragmentadas. As plantas também são assim. Conversem com elas, é uma delícia o retorno delas, e elas respondem, o mais legal é isso. E aí, flores e frutos, é lindo, é lindo. Aí uma dica poderosa a vocês, abrace as árvores. Vocês já abraçaram árvore, gente? Quem aqui já abraçou árvore? Ah, que coisa boa! Gente, mas abracem a elas e de verdade, se puderem, tirem os sapatos, ponham os pés nas raízes delas e conversem com elas honestamente. Diga, por favor, se você puder, tire toda a energia que não pertence a mim desqualificada e me ajude a me reequilibrar. E ela celebra com você, porque ela é uma fonte, é que nem um fio terra, direto da terra, da natureza, e ela te manda as melhores energias. Abraçar a árvore é uma bênção, gente, é uma delícia. Converse com ela, e ela vai conversar com você, ela vai te dar o retorno, você vai sair fortalecido. Não sei se vocês já tiveram experiência de fazer trilha na mata, que você entra o pó da rabiola, às vezes, e sai, tipo, nossa, sai mais inteiro. Por quê? Porque é transmutação de energia. Fomos educados pela cultura em que vivemos a ter uma consciência individual, uma unidade separada, e assim o mundo capitalista nos quer. Que sejamos individualizados, isolados, mas pensando igual. E a natureza é diversa. A gente chega num lugar e a gente esquece que tem um todo maior. Então a gente bota um monte de cerca, bota um monte de muro, destrói tudo que tem ali, põe um asfalto e vou pôr uma calçada que dá menos trabalho. E tudo bem. E a gente esquece o que tinha ali antes. A nossa perspectiva integrada com a natureza faz toda a diferença. Mas somos parte de um todo maior. Então, quando a gente chega com respeito e sentindo a parte que somos dessa natureza, nós conseguimos transformar o ambiente onde vivemos. Há uma singularidade em todas as coisas que conseguem viver de modo harmonioso. A natureza é muito diversa, é muito rica, é muito maravilhosa. E eu não sei se vocês já souberam dessa informação, mas é muito importante que saibam. Nem todas as sementes das árvores são capazes de germinar sem passarem pelo estômago e o ácido que está dentro do corpo do passarinho. Árvores não sobrevivem sem a existência de alguns passarinhos, algumas árvores. E aí a gente acha que a árvore é mais importante que o passarinho? Todos somos importantes na nossa maneira de ser, cada um no seu papel. A diversidade de ser, de existir, de estar é valorosa e grandiosa. Já vim num domingo falar aqui sobre isso. É precioso a gente ter diversidade, porque nos ajudamos a sermos melhores. Há um convite a reconhecer o todo nas partes, Deus em tudo. E eu digo a vocês que no processo da doutrina, eu ainda tenho um desafio a compreender. E sou super receptiva a quem quiser me ajudar. A capacidade que temos de conversar com a natureza e ela nos responder. Para mim, o diálogo que se conecta da natureza conosco é porque a nossa parte mais pura de alma, que é a centelha divina, é capaz de conectar a centelha divina de cada ser da natureza.
E a gente consegue, nessa conexão bonita de amor, entender a vida de uma maneira mais harmoniosa. E aí eu vou falar de uma maneira mais direta, vocês vão me entender. Alguém aqui tem algum cachorro ou gato em casa? Aí eu vou dizer a vocês, tem dia que não é melhor estar com eles do que com gente? Por que será? Porque eles são puros. Porque eles nos dão o que há de mais puro e nobre neles, que é esse amor de Deus que transita dentro deles pulsante. E a gente esquece dessa parte que tem em nós. E que abençoado é quando a gente consegue se conectar com verdade, com esses seres, animais ou vegetais, e sentir a força de Deus que habita neles. Estar com a natureza é lembrar da força de Deus, sem as nossas imperfeições que interferem e modificam o meio ao qual vivemos. Dizem, em vários estudos da doutrina, que Deus habita na natureza. E aí eu diria a vocês que a melhor forma de estar com Deus é estar com a natureza. Porque ali é a perfeição. E aí eu queria fazer um convite a vocês, então, da próxima vez que forem ao Botânico, a Botucatu, a Brotas, à praia, ao teu quintal, ao teu vasinho de flor, um convite. Esteja em meio à natureza e silencie sua mente. Deixe apenas o ar entrar e sair. Mas, se possível, ponha a mão na natureza e honre aquele ser que ali está. E respire. Simplesmente inspire e expire. Procurem aí que vocês vão achar uma técnica que se chama mindfulness. É uma forma de meditação. Nada ligado à espiritualidade, nada ligado a qualquer religião. Que fala do estado de presença, do prestar atenção na respiração. Silenciem a mente, só sintam. Em seguida, se proponham de coração aberto mesmo, a sentir a energia de amor, mas acima de tudo, a cura que existe na natureza. Há uma energia de cura poderosa na natureza, que pulsa vibrante, nos espera e nos aguarda. E deixa essa energia de amor fluir, porque é por meio dessa conexão que você vai conectar a essência de Deus que habita ali, sem interferência do livre-arbítrio. E aí, gente, mude então, esse é o grande convite de hoje a vocês, mude a sua perspectiva diante da natureza. Se sinta parte da natureza, se sinta uno à natureza. Se sinta conectado à natureza. Volte para o teu estado de presença, natureza, que existe também dentro de você. A natureza, podem ter certeza disso, ela espera fortemente cada um de nós de braços abertos, repleta de amor e mais do que amor e acolhida, naquele momento de tristeza, dor, sofrimento e aflição, mas ela está de braços abertos com inspiração para nos ajudar a encontrar os nossos caminhos. E aí o convite a vocês, em dias tão difíceis ao qual vivemos, que o mundo anda tão doente, e ainda bem que a doutrina nos dá a lucidez da transição planetária. Ufa, porque senão a gente podia achar que o mundo estava perdido. Não, ele só está em transição. Estamos limpando a casa, né? Tirando a sujeira. Ainda bem. Ufa, porque senão quem aguenta essa condição, né? Mas mesmo assim é difícil estar nesse momento. É desafiador, está tudo muito desafiador. E aí quando as coisas ficarem insustentáveis e muito pesadas, o meu convite mais honesto e sincero a vocês, que é onde eu encontro de verdade forças para continuar, é: corra para a natureza. Corra para lá. Faça como Jesus fez no momento em que correu para o Monte das Oliveiras e clamou a Deus. Força, luz, inspiração, resiliência e resignação. E disse: faça a tua vontade, mas me dê força para fazer o que eu tenho que fazer. E vocês sairão transformados. Abram seus corações, eu tenho certeza.
que vai fazer diferença na vida de vocês. Então eu desejo a todos um feliz, honesto, verdadeiro, sincero recomeçar. Não só um recomeçar de perspectiva da natureza, mas um recomeçar honesto, sincero e verdadeiro, propósito de entender o quanto a natureza tem a nos ensinar e o quanto somos parte dela quando pararmos de brigar com ela. Cada um pode fazer a nossa parte. A gente não consegue ir lá na Amazônia impedir o fogo nesse momento. A gente não consegue ir lá resgatar um bichinho ferido. Mas eu posso plantar uma mudinha. Eu posso ir lá plantar, cuidar de um vasinho dentro da minha casa. E lá a natureza estará. Dizem que onde há um elemento da natureza presente, onde houver um ser conectado a Deus, ali Deus estará. Se a natureza é fonte direta, mais pura e mais nobre, assim eu espero que de fato possamos entender. Então, num simples vasinho dentro de casa, ali eu posso sentir que Deus também está comigo e eu não estou só. Muito obrigada. Eu vou fazer uma meditaçãozinha com ele. Você vai falar alguma coisa? Ah, tá. Vamos fazer uma oração final. Queria pedir a vocês, então, agora. Hoje está um desafio para mim bonito, bonito. Sempre essas palestras são cura de alma. Não sei se vocês sabem, viu? Mas para a gente que faz a palestra, sempre é um processo de cura de alma. E está bonito porque a minha... Quer me deixar passadinha para falar insônia. E hoje eu estou passada. Mas uma coisa me veio forte, muito forte. Que eu tinha uma tarefa hoje com vocês. De fazer um convite de conexão concreto com a natureza. E nesse final aqui, na nossa oração final, eu queria pedir a vocês, ó, meu companheiro me lembrando, ó, aqui a natureza, gente, vital, ó. Queria fazer um pedido honesto e sincero a vocês, que abram seus corações, porque muitas vezes não conseguimos estar na natureza, mas conseguimos nos projetar à natureza. Então, queria pedir nesse momento que todos nós, amorosamente, fechem os olhos e que possamos, na sintonia de amor, de luz e inspiração, com os seres ligados à natureza, com a presença sagrada, da força da natureza, possamos trazer para nossos corações a unicidade da Mãe Natureza. Que possamos, num momento de profunda paz, inspirando e expirando, nos sentirmos num espaço de natureza, ao qual seja perfeito a nós, com pássaros, borboletas, vento suave, árvores, a água, e cada um desses elementos em sua perfeita harmonia possam ser contemplados, não só por nossos olhos, mas por nossa alma. Que possamos nos sentir parte, que possamos descalços, com os pés na terra ou na água, sentir que todo peso, todo temor, todo cansaço, sejam entregues à terra, à água. E que a sabedoria sagrada da natureza cuide dessas energias e nos devolva fontes de inspiração,
fontes de amor, fontes de luz, para lidarmos com as nossas condições e necessidades. Que por meio da força e da luz da natureza, do sol que nos aquece todos os dias, nos primeiros momentos da manhã ou no cair da tarde, entre em nossos corações e nos fortaleça e nos traga luz e nos traga lucidez. Que saibamos entender que tudo é passageiro, que tudo passa, as estações passam, e é sempre um recomeçar. Que dá cada desafio, cada ponto a ser curado em nossa jornada, nos sirva de inspiração para aprendermos as lições necessárias. E de cada desafio superado, seja uma fonte de inspiração também para frutificar ao próximo. Sejamos semeadores de vida, semeadores de amor. Sejamos jardineiros em nossa jornada, levando luz, levando esperança, levando alento àqueles que precisam, ancorados na nossa parte mais pura de amor, sustentados por uma força maior ao qual estamos conectados. Somos como árvores que frutificam, e somos capazes de assim ser. Que saibamos amar, que saibamos, como a oração de São Francisco nos ensina, mais doar, mais amar, mais ajudar do que sermos ajudados. E se mesmo assim, com um propósito honesto e sincero, sentirmos que há momentos em que o nosso corpo, a nossa alma e a nossa luz não são capazes de caminhar sozinhos, que existe uma força maior, que existe uma fonte de energia poderosa, por meio da natureza e por meio do amor de Deus que anela em nós, que nos inspira a caminhar. Que a força da natureza esteja em nós, reintegrando nossa parte perdida desse processo. Que possamos voltar o nosso pertencimento como elementos também sagrados da natureza, como seres importantes no processo, na ajuda da reconstrução de um planeta melhor, mais harmônico, mais alegre e mais feliz. Que o amor de Deus pulse em nossos corações e que impulse em cada ser, em cada elemento que integra a natureza maior, a qual também fazemos parte. Devagarinho, inspirando e expirando, voltando à lucidez e à integridade do seu corpo, agora conectado com uma força maior, que posso se sentir como um, mas se sentir como todo, e que posso, de hoje em diante, nunca mais se sentirem sós.
E que neste domingo, por uma fração de segundo sequer, possam se sentir parte de um todo maior. E que com esse despertar, sigam uma vida mais plena, mais calma, mais confiante, mais cheia de fé e, acima de tudo, feliz. Deus os abençoe. Para quem se sentir satisfeito com o passo coletivo, com essa